de un compañero a compañero joven están viviendo una revolución que nunca vivimos. Ustedes no tuvieron ni una revolución ainda, por su edad. Es decir, la última grande revolución latinoamericana en el mundo fue Nicaragua en el 79-80 y Irán en esa época, mas después teve queda da ditadura aquí, la AMA, no fueron grandes procesos. Teve las insurrecciones latinoamericanas a comienzos dos séculos, que son también muy importantes, pero nenhuma alcanzó la magnitud que se mide por la tarefa realizada y por los muertos que tem. Y los jóvenes, el papel de los jóvenes. Em 2010, acontece um fato que choca o país muito forte, que é o seguinte: um menino, que chama Khaled Said, ele pega com uma câmerazinha de celular e filma o quê? Os policiais vendendo haxixe ali. Vendendo haxixe ali e tal, depois repartindo com os criminosos ali uma parte da grana e tal, passando, e coloca isso no YouTube. E é um menino de classe média e tal. No dia seguinte, a polícia pega ele na casa dele e tal, e devolve ele o quê? Morto. O ministro exterior sai para falar na televisão também, falando o seguinte: ele pegou o quê? Uma bolotinha de cannabis, né? De mabulo, engoliu quando a polícia chegou perto e morreu sufocado. Só que você vai olhar a foto, o povo via aquilo lá e via aquilo na internet, ninguém podia acreditar, né? Isso foi um choque tão grande que naquela época você uma galera na rua. E o ministro do interior teve que se reportar para o povo falando o seguinte: olha, não pessoal, ele na verdade morreu sufocado, não aconteceu nada. Mas ele ficou meio que engasgado. Isso em junho. Chega em setembro, eleições parlamentares, o governo que todo mundo adora, né? Tem 98,28% dos votos. É só o PND, só o Partido Nacional Democrático que tem lá. Aí todo mundo vê o que está acontecendo na Tunísia, né? Todo mundo torcendo, né? E a internet, né? Porque qual o espaço que o governo não conseguia fiscalizar? Qual é o único espaço que não dava para eles focar ali? Querendo ou não, era a internet. Os jovens lá, tunisianos, estavam falando como estava o processo lá. E as pessoas se empoderando. Já tinha feito antes um site no Facebook, mais de 60 mil pessoas, que era Somos Todos Khaled Said. Eles começam a falar: ó, vamos fazer um ato no dia da polícia. No dia da polícia, né? O que acontece? Antes, para comemorar o dia da polícia, todo dia 25 de janeiro, nos anos anteriores, o que? Eles pegavam rosas, cravos, meio Revolução dos Cravos, quando você vai pensar, né? Pegavam rosa e iam dar para a polícia. Só que em vez de eles pegar as rosas e dar para a polícia, eles falaram o seguinte: ó, vamos levar fotos dele, do Khaled Said, todo deformado no dia da polícia, e vamos chegar lá e cumprimentar a polícia de uma maneira irônica no que ele está fazendo pelo povo. E como está acontecendo na Tunísia, acabaram de derrubar o bem ali, cara, a gente vai conseguir juntar umas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, tal. Vamos começar a dar uma pressão, né? Vamos ver como que os caras vão reagir. Aí acontece, é dia de 25 eles vão para lá, esperando que encontrar o que tinha antes, né? O máximo que tinha antes, o máximo que tinha tido, foi em julho do ano passado, depois que o Khaled Said morreu, que era 2.000 pessoas. Só que chega lá em Tahrir, na praça lá em Alexandria chega 15, 20 mil pessoas. Em Tahrir, 40 mil pessoas ali, presente. E a polícia e o governo, lembrando que acabou de acontecer com a Tunísia. Quando você vê 40 mil pessoas acumuladas lá, entregando lá, o quê?
alguns levando a rosa junto do lado da imagem do Khaled Said, e lembrando que acabou de acontecer na Tunísia, os caras entram em desespero. O que o governo fala? Acaba com isso agora. O pessoal vai pra cima, né? Da manifestação pacífica. A televisão cobrindo, a internet cobrindo, vídeo, fazendo vídeo na internet. Triplica a manifestação. Por quê? Vendo o que aconteceu aqui na Tunísia, a referência que tem, enche mais ainda, né? No dia 28, os caras chamam uma manifestação maior ainda, começa a articular dentro das mesquitas, assim. Nós vamos percebendo o medo que estava dando na internet, derrubando a internet do país todo, né? Cette révolution elle a ouvert le chemin pour la révolution arabe et pour l'Égypte et pour toute la région arabe. Cette révolution a été courte dans le temps, mais a été forte dans la mobilisation et la jeunesse a été très important dans cette a une très importance, un rôle important dans cette révolution avec justement le contrôle et l'organisation et la jonction avec les syndicalistes de toute la Tunisie. Le rôle de la jeunesse tunisienne dans cette révolution a été très important. Elle a aussi donné des morts et des martyrs pour cette révolution pour garantir la réussite. Tout cela pour évincer et vaincre le régime dictatorial de Ben Ali. C'est un régime dépendant du capitalisme international et dépendant de l'impérialisme. La révolution tunisienne a été une révolution unique dans le monde parce qu'elle a débuté au XXIe siècle. Elle a débuté après la crise mondiale. Elle n'est pas contrôlée par un parti ou un front de parti. Elle a été unitaire sur un mot d'ordre très clair. C'est la demande de la liberté, la démocratie et le travail pour tous et la dignité. Le mouvement syndical a été très intéressant dans cette révolution parce que les répandus dans toutes les régions, il y a des locaux dans toute la région, dans toute la Tunisie, qui ont été le point de rencontre et de mobilisation et le point de départ de toute mobilisation contre le régime et contre les institutions du régime et qui a été la jonction entre toutes les franges de la population pauvre, des ouvriers, la jeunesse au chômage et tout. La jeunesse aussi a joué un rôle important dans ce moment parce que cette jeunesse, elle a manifesté totalement son refus catégorique à la conciliation avec le reste des régimes dictatoriaux. Cette jeunesse a été à l'initiative du premier appel pour la chute du premier gouvernement de Ghannouchi et deuxième gouvernement de Ghannouchi. Et le Facebook a joué un très grand rôle important dans cette remobilisation de la jeunesse et la remobilisation et les nouvelles manifestations qui sont devenues contre le gouvernement et contre le parti du pouvoir en place et ils revendiquent le départ de ce gouvernement, la dissolution de ce gouvernement et la dissolution du RCD. Et c'était par l'occupation des jours et des jours, nuit et jour, de la place du gouvernement où les ministres n'arrivent pas à aller au bureau. E a primeira coisa que eu cheguei lá, que você consegue sentir na pele, entendeu? É a diferença do processo, entendeu? Na verdade, de fato, não tem uma revolução democrática lá. No avião, só de eu comentar que eu estava indo lá para observar, o cara está sentado do meu lado, os olhos brilhavam assim, entendeu? Parece que todo mundo lá está querendo falar, que estava participando e que era protagonista do processo. As pessoas se empoderam, entendeu? As pessoas, elas sabem que elas podem, elas sabem que elas estão construindo aquilo ali, não é ninguém de fora. Empolgado com isso aí, me deu carona e tal. Logo me dando carona, ele já foi passando. Olha aqui, ó, tá vendo essa aqui era uma delegacia, toda queimada, assim, ó. Ali, ó, tá vendo ali, que aquilo lá é a sede do Partido Nacional Democrático. Por quê? O que acontece lá? O processo revolucionário, desde o dia 28, destruiu o aparelho repressivo. Vocês não têm noção do que é isso. O que é a população fazer com que o exército chegue depois de um dia e saia correndo?
A experiência, isso é uma coisa marcante da juventude do povo lá. Você chegar com uma... Nossa, eu fico até arrepiado toda vez que você pega as pessoas mais jovens, né? Eles falam assim, pô, mas se no dia 2, esses dias estavam lá violentos, você não tinha medo de morrer? Ô Fred, todo mundo sabia que ia muita gente morrer aqui. A gente sabia que era pro bem do nosso povo, pra união deles aqui. E alguém ia falecer nesse processo todo aqui. A disposição, entendeu? E não era um militante, não era um cara que era militante do PSOL lá, ou ativista de um partido, não. Era um menino que nunca tinha tido contato com nada antes, entendeu? Era um menino que estava desempregado, subempregado ali. A imagem dos mártires, isso é um capítulo totalmente à parte. Todo mundo passa a andar com o quê? Igual desse daqui, que eu trouxe aqui depois para mostrar para vocês e tal, com a fotinha das pessoas que morreram, com uma lista de todos que morreram na Revolução, seja no carro, ali no vidro do carro, no pescoço colocado assim, porque a gente não pode esquecer que muita gente caiu aqui. E porque eles não podem roubar essa revolução que é nossa. Et le processus de la révolution tunisienne, il ne va pas s'arrêter à cette élection et tâche démocratique parce que les revendications des jeunes, les revendications sociales, l'inégalité sociale entre les régions, les revendications pour l'emploi, le plein emploi des jeunes, pour le plein emploi de tous les citoyens tunisiens, ça crée une tension sur tout le gouvernement, même si elle est élue après l'Assemblée constitutionnelle. Outra coisa que consolida a Revolução Democrática é o seguinte: como que o processo está tão avançado, teve que ceder em tudo, querendo ou não, é ter já uma constituinte agora, chamou eleições para setembro, já liberalizou partidos, liberou a questão da imprensa. O patamar da luta de classe é outro, entendeu? A maneira como que você vai disputar o negócio depois dessa experiência, dessas mudanças na estrutura, e agora de fazer uma nova constituinte, agora depois das eleições parlamentares. A experiência do povo, a derrota do aparelho repressivo do antigo regime. Isso faz com que a Revolução Democrática, o espaço lá, esteja consolidado, de uma maneira que a gente não tem dimensão. Aussi, la troisième chose qui est intéressante pour surtout les groupes de gauche et les partis de gauche qui ont vécu toujours dans la clandestinité, c'est la proportionnalité, c'est-à-dire le vote par liste et par la proportionnalité, et ça c'est très intéressant pour les forces de gauche qui ont que quelques mois qui les séparent à la date du 24 juillet, qui est une date qui a été fixée au début pour l'élection de cette assemblée. La revolución ya ganó en Túnez, ganó en Egipto, porque ya mudó el régimen. Ya nada es igual a lo que quieran. Ya no tem dictadura, tem una democracia. Democracia es un régimen mejor para la lucha de clase. Vive la jeunesse révolutionnaire, vive la révolution, vive la solidarité internacional entre les révolutionnaires dans tout le monde. Las situaciones que se crearon en Egipto, en Tunisia, en la Libia, en Yemen, son la situación creada precisamente por esa crisis económica. Porque ahí es donde más golpeó a crisis económica. Ahí tem 40% de desempleo na juventude, tem dívida exterior enorme. Entonces ahí el pueblo levantóse. Es ahí donde el pueblo se levantó y está dando a luta más importante contra toda esa situación, que más cedo, más tarde, va a tocar también Brasil, independientemente de que falen. ¿Por qué? Porque es una crisis sistémica.